Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Como todo sábado a gente chega por aqui para falarmos de política. E essa semana foi bem movimentada, mas a gente vai começar pelo Poder Judiciário, mais precisamente pelo STF, onde os ministros chegaram à conclusão de 3 dos casos dos atos de 8 de janeiro. E nesses casos eles entenderam pela condenação dos 3 réus, 2 a 17 anos e 1 a 14 anos. Olha, foi um julgamento muito movimentado. Claro que as redes sociais bombaram com isso também, tanto a direita como a esquerda, muitos comentários, a performance dos advogados, enfim, isso recheou as redes sociais. Mas eu queria trazer um aspecto aqui para a gente pensar juntos. Olha, é o seguinte, são 232 casos que ainda faltam para serem observados pelo tribunal, e se o STF, que tem 2 sessões por semana, começasse a olhar só esses casos, eles ainda assim demorariam pelo menos 57 semanas, mais ou menos, ou seja, mais de um ano. Só que tem recesso do judiciário e também o STF não pode parar só para julgar essas causas, ele também tem outras pautas lá. A questão é justamente essa: como o STF vai equalizar isso? Como o STF vai fazer para construir uma agenda que permita analisar todas essas pautas e, ao mesmo tempo, manter todas as outras questões que lhe chegam toda hora? Então, esse é um desafio para o STF e significa dizer também que nós ainda vamos ver muito burburinho nas redes sociais, haja vista que todos os julgados lá são televisionados. Então, pode aguardar que essa pauta STF vai voltar por aqui várias e várias vezes, tá bom? Mas olha, saindo do judiciário e entrando na política, a gente tem essa semana 3 personagens. E vejam só, esses personagens se interligaram entre si. O primeiro deles é o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou do G20, nessa semana ele chegou do G20 para dar posse aos ministros do Centrão no seu governo. E aí ele deu posse ao André Fufuca, do PP do Maranhão, no Ministério dos Esportes. E também deu posse ao pernambucano Silvio Costa Filho, no Ministério dos Portos e Aeroportos. Essa é uma jogada importante do presidente Lula. Para quê? Para garantir a governabilidade, o apoio desses partidos nas votações que o governo tem interesse no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, porque no Senado a coisa é um pouco mais favorável ao governo, mas na Câmara nem tanto. Por isso, acordo com Arthur Lira, com os partidos do Centrão, para garantir espaços na esplanada dos ministérios e, consequentemente, receber de volta em votos. E aí o seguinte, o Silvio Costa Filho é realmente alguém que pode entregar isso, essa é a aposta do Lula. Entregar por quê? Porque o partido tem mais ou menos 40 deputados aí, e o Silvio Costa Filho se espera que entregue algo em torno de 16, 17 votos. Essa é a perspectiva para que o governo tenha mais tranquilidade nas votações do Congresso. Pois bem, além disso, tem um aspecto que aí eu trago o seguinte: o Lula viria aqui para Pernambuco na sexta-feira, ou seja, ontem. Ele viria aqui para Pernambuco para retomar as obras lá da refinaria de Abreu e Lima, em Suape. Essa é uma obra de 6 bilhões de reais e que pretende gerar por volta de 40 mil empregos quando tudo estiver pronto. Pois bem, o Lula acabou não vindo, E aí tem um detalhe: ele está de passagem para Cuba, ele vai voltar, ele chegou na semana passada da Índia, vai para Cuba e de Cuba vai a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. É preciso lembrar que o Lula está com dores, vem com muitas dores, está fazendo infiltração e que vai se submeter a uma cirurgia justamente depois da Assembleia Geral da ONU. Mas, por causa disso, desse desgaste, acabou que ele adiou a vinda aqui para Pernambuco, não veio e subiu direto para o exterior, vai a Cuba e de Cuba vai para Nova York. E lembrar que o Brasil abre a sessão da ONU, uma prerrogativa da diplomacia brasileira é abrir a sessão da ONU todo ano, a Assembleia Geral da ONU todo ano. Bem, esse é o primeiro personagem. O segundo é justamente o Silvio Costa Filho, que, uma vez empossado, ganhou uma perspectiva majoritária muito interessante para a carreira dele. Olha só, o Ministério dos Portos e Aeroportos tem um orçamento de pelo menos 5 bilhões de reais. Aliás, pouco mais do que isso, 5 bilhões e 400 milhões de reais, sem falar em emendas. E isso é importante, porque, para vocês terem uma ideia, o Ministério da Pesca, do André de Paula, também pernambucano,
ele gere mais ou menos 300 milhões de reais. Então, é um ministério muito mais robusto e, claro, o Silvio Costa Filho tem agora nas mãos dois poderes. O primeiro de articulação externa, como eu falei, junto com o partido, articulação nacional, né? E também de atrair os votos do partido, porque eu lembro que o Republicanos não veio para a base do governo, até porque o principal nome do Republicanos é o de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E aí o Tarcísio, eleito numa base bolsonarista, apoiador de primeira hora de Bolsonaro, ver seu partido entrar para o governo seria um desastre para as pretensões políticas dele no futuro. Por isso, os Republicanos, né, deu um freio. O Silvio Costa Filho está licenciado aqui da presidência estadual do partido, mas, claro, está articulando em nome do partido e é por isso que ela ocupa esse espaço lá na Assembleia, aliás, na esplanada dos ministérios. Então, esse é um cenário. O outro cenário para o Silvio Costa Filho é estadual, até porque ele passa de uma vez por todas a ser um dos nomes que pode vir a compor as chapas majoritárias de 2026. Vamos lembrar que em 2026 são 2 vagas para o Senado. E tem muita gente se movimentando tanto para essas vagas de Senado, como, obviamente, para as vagas de governador e vice. Além de Raquel Lira, candidata à reeleição, por ser governadora já, temos também Miguel Coelho, né? Tem o João Campos, que pode ser candidato a governador, Miguel Coelho pode ser candidato a vice, se fizer ou a senador, se fizer uma aliança com a Frente Popular, como tudo indica. Tem também o Eduardo da Fonte, que é presidente do PP e está se articulando muito bem, inclusive com muitas candidaturas fortes na região metropolitana, onde está a maior parte do eleitorado. Tem agora, claro, o próprio Silvio Costa Filho e os senadores, né, que vão disputar a sua reeleição. Jarbas não está mais, mas Fernando Dueire, que substitui Jarbas Vasconcelos, e o próprio Humberto Costa. Então, é um cenário recheado de nomes e o Silvio Costa Filho entra definitivamente dentro desse aspecto aí, entra dentro desse time, né? Vamos ver como é que vai se dar, claro. Depende também de como ele vai gerenciar isso. O terceiro personagem é justamente a Raquel Lira. E aí, olha, como ela está conectada com todo esse elemento que a gente está fazendo. Por quê? Porque ela aproveitou a posse do Silvio Costa Filho, foi para Brasília e lá anunciou com o Silvio Costa Filho obras lá em Serra Talhada, no aeroporto de Serra Talhada. Então o ministro acabou de chegar e Raquel Lira aproveitou, os dois fizeram uma articulação para obras no aeroporto de Serra Talhada. E tomara que comecem a olhar para Caruaru, não é isso, gente? Pois bem, além disso, ela aproveitou a agenda de Brasília e se reencontrou com o Jader Filho, que é o ministro das cidades, se encontrou também com a ministra da Saúde, e isso indica que Raquel tem um bom trânsito na esplanada dos ministérios. Trânsito muito, muito bom para ela consegue realmente transitar e ter agenda com os ministros do governo Lula. E com o próprio Lula, aí é onde eu conecto, né, a nossa fala aqui, os 3 personagens. Porque quando foi anunciado que o Lula viria ontem para a refinaria, como eu falei, Raquel deixou uma agenda em Garanhuns do Ouvir Mais, que ela estava percorrendo o estado, ela cancelou a agenda justamente para recebê-lo em Suape. Ou seja, ela não só tem um bom trânsito dentro da esplanada dos ministérios, inclusive um ministro ela trouxe para o governo, o André de Paula indicou a filha dele para a Secretaria de Cultura, ela tem, né, o PSD com ela, mas também ela tem trânsito com a esplanada inteira, e com Silvio Costa Filho não parece diferente, mas também ela tem trânsito com o próprio Lula. Veja, o Lula já veio 2 vezes ao estado, Raquel foi vaiada nas vezes que ele veio, mas ela ainda assim deixou tudo, não, vou me encontrar com o presidente. E isso explica como ela está nessa relação, né? Buscando uma boa relação administrativa. E há muita gente que fica especulando que pode ser uma relação política para 2026, tá? Mas isso aí a conferir. E o ponto negativo para a governadora é que a oposição, né, estava indo até o Tribunal de Contas do Estado para fazer uma denúncia, principalmente ali a líder da oposição, Dani Portela, do PSOL, que é o seguinte, é que o governo tinha feito uma autorização de inexigibilidade de chamamento público, e aí queria gastar 52 milhões e meio de reais na Feira Nordestina do Livro, a Fenelivro. Aí vejam só, o que Dani Portela estava dizendo é que nos anos anteriores o governo gastou na mesma feira 1.300.000 reais. E
por exemplo, para dar uma ideia da dimensão, a FENEARTE, que é a Feira Nacional de Artesanato, que é bem maior do que a FENELIVRO, o governo chegava a gastar 8 milhões. Então, como justificar esse aumento de mais de 40 vezes, né? Mais de 50 milhões de reais? Aí o que é que o governo fez? O governo não discutiu a questão, mas acabou tomando a decisão, né, de cancelar essa autorização da inexigibilidade do chamamento público, né, e dizendo que tinha a questão dos bônus, que os professores ganham um bônus, né, para ir para essas feiras de livros, para adquirir livros. E aí o governo disse que precisava fazer um trâmite melhor para isso, tinha que ter uma autorização, uma norma, enfim, com essa questão, o governo recuou disso para evitar aí talvez um escândalo maior e a repercussão ainda mais negativa do que já estava tendo. Mas enfim, esse é o panorama. A gente volta semana que vem com mais discussões, se Deus quiser.